Desenvolvimento de um programa de aquisição de dados para comparação do metal patente e PTFE. Introdução. Em relatos observados nas bibliografias pesquisadas, uma caldiscola é a parte da turbina France que mais apresenta falha devido ao desgaste do elemento de deslizamento e falhas do sistema de lubrificação. Objetivo. Esse trabalho vai apresentar uma ferramenta computacional que possibilita a aquisição de dados com um sistema de medição de variáveis determinantes no desgaste do material do mancal das turbinas France utilizadas em usinas hidrelétricas. Essas ferramentas possibilitam a definição e substituição do material utilizado no mancal de escola, possibilitando assim o aumento do período entre as manutenções. Turbina, máquina rotativa composta por rotor, mancais e outros elementos. Mancal de deslizamento axial, escola. É um dispositivo de fácil fabricação composto pelos segmentos de escola, bloco de escola e espelho de escola, que sustenta todo o peso da máquina, do peso do hidrogerador. Descrição da turbina France. As turbinas hidráulicas são classificadas de acordo com o modo como a água atua, ou seja, o efeito que o fluxo de água causa no eixo da turbina. A grandeza de rotação específica tem mostrado ser aquela que melhor especifica o tipo de turbina a ser usada numa instalação caracterizada pelos aspectos do rio. As turbinas France são turbinas hidráulicas reativas, essencialmente centrípedas, e utilizam o tubo de sucção para conduzir a água da saída do rotor até o poço. Descrição do mancal de escola. O bloco de escola é a peça que sustenta o segmento de escola e permite a passagem da tubulação do sistema de lubrificação de alta pressão, aonde o lubrificante faz a transmissão das forças atuantes entre a parte rotativa e a estacionária da máquina. O óleo lubrificante apresenta as seguintes funções: de arrefecimento e limpeza das sapatas revestidas com metal patente. Já para um sistema com o politetrafluoretileno PTFE, não há necessidade de um sistema de lubrificação. Descrição do metal patente. O metal patente é uma liga polifásica macia, não ferrosa, utilizada em larga escala para a fabricação de componentes deslizantes, com grande aplicação nos mancais de deslizamento, turbinas e bielas, sendo uma liga metálica com uma microestrutura composta de pequenas partículas intermetálicas embebidas numa matriz macia. Acaba conferindo resistência ao desgaste, com baixo coeficiente de atrito, elevada tenacidade, resistência ao choque e ductilidade, sem negligenciar a temperatura de funcionamento, pois as propriedades mecânicas diminuem com o seu aumento. A corrosão derivada da oxidação de óleos é um problema que afeta as ligas de metal patente. As ligas de metal patente podem ser à base de estanho ou chumbo. As mais usadas são as de estanho porque suportam cargas maiores, embora sofram corrosão facilmente na existência de água do mar ou de gases corrosivos. Para resolver o problema, os óleos devem ser selecionados de modo a satisfazer as necessidades exigidas. Descrição do material politetrafluoretileno, PTFE. O PTFE, na sua forma original, é uma resina termoplástica com coeficiente de fricção extremamente baixo, autolubrificante, imune a quase todos os tipos de ataques químicos, devido basicamente à proteção dos átomos de flúor sobre a cadeia carbônica. Mas as características acima citadas são altamente dependentes da temperatura. Também está sujeito
a um excessivo deslizamento, ou seja, a sofrer deformações devido à carga, até mesmo em baixas temperaturas. Os fabricantes do PTFE recomendam especial atenção no metal a ser usado no espelho de escora, dando preferência a materiais em aço inoxidável, para eliminar a possibilidade de corrosão, com o qual aumenta o atrito e contribui para acelerar o desgaste do PTFE. A resistência ao PTFE sem aditivo é relativamente baixa para o seu uso como material de bancais, mas pode ser contornado utilizando aditivos na sua composição. Com o uso de aditivos no PTFE, o coeficiente de atrito estático reduz à medida que se aumenta o aditivo e, portanto, a superfície de bancais com PTFE não engripam, mesmo sobre cargas extremamente elevadas. Parte experimental. Variáveis de interesse para o desenvolvimento do programa: vibração, temperatura e rotação. Definição dos sensores necessários para essas variáveis: acelerometria axial, sensor de temperatura, sensor de obstáculos transformado em sensor de velocidade. A metodologia adotada segue 2 passos principais. O primeiro passo consiste em ver quais as variáveis de interesse para programar o programa. No segundo passo consiste na seleção dos sensores compatíveis para essas variáveis. Para tanto, foi usado o Arduino, que é uma plataforma de prototipagem que possibilita o desenvolvimento dos mais diversos projetos robóticos, atuando como um cérebro eletrônico programável de fácil uso, com o conceito de hardware livre e software livre. Descrição do sistema. O sistema de aquisição de dados é desenvolvido para definir o material metal patente ou PTFE que terá o melhor desempenho como elemento de escora do mancal axial. Ele é composto principalmente por um software, programa que interpreta e organiza os dados adquiridos, e o hardware, que armazena o programa, conecta os sensores que fornecem os dados. Além disso, conta com os seguintes acessórios: acelerometria axial do sensor MPU650, o DS1302, que fornece a hora e a data, o adaptador microSD, que permite armazenar os dados dos sensores, o sensor de temperatura à prova d'água DS18B20, que permite medir a temperatura, um sensor de obstáculos, sensor de obstáculos infravermelho, que será usado como tacômetro, e a placa protoboard, que irá permitir fazer a montagem do arranjo físico. A montagem do arranjo físico, o Arduino Uno R3, placa protoboard, sensor de temperatura à prova d'água DS18P20, o adaptador microSD, Arduino Uno R3, sensor de obstáculos infravermelho, módulo de acelerômetro e giroscópio MPU650 e o RTC DS1302. Descrição do programa para monitoramento e aquisição de dados. Foi utilizado um fluxograma para auxiliar na elaboração do programa desse trabalho, utilizando a linguagem C++, que é compatível com o Arduino, usado para criar o sistema de aquisição de dados. Depois do programa pronto, foram feitos os seguintes testes: testes dos programas, dos sensores, teste das subrrotinas e teste do programa geral. Conclusão: esse sistema de aquisição permite a coleta de informações dos sensores e a sua organização e disponibilização de forma tabelar. Os dados disponibilizados pelo programa de aquisição de dados permitem ao usuário do sistema as interpretações necessárias e adequadas. E assim terminamos a minha apresentação do TCC. Muito obrigado a todos. Tenham boa noite.